Bom, então nós estamos aqui, eu abri por acaso nessa página e é um problema que muitas pessoas têm por causa do progressismo que foi entrando dentro da Santa Igreja, que no fundo... Você poderia explicar que livro é esse daí? Na página? Se eu pensei que isso fosse explicar antes do vídeo. Esse é o livro Ambientes e Costumes e Civilizações, que são artigos que o Dr. Plínio escreveu para a revista Catolicismo ao longo de várias décadas, em que ele, através de comparações de imagens e de situações, ele começava a explicitar problemas relativos à revolução e à contra-revolução. Como é que o processo revolucionário, através das tendências, foi mudando as ideias, as percepções, foi mudando a realidade do mundo. Muitas vezes, uma revolução não é feita de uma hora para outra. Ela é feita, aliás, é quase sempre assim, ela é feita com muitos momentos anteriores. E esses momentos nem sempre são ideológicos, explicitamente ideológicos. Eles muitas vezes são pequenas alterações de costumes, em que a pessoa acha, bom, isso não tem muito problema, é uma coisinha muito pequenininha. Com o tempo, a quantidade dessas alterações pequenas vão fazendo com que a pessoa comece a mudar a maneira como ela via a realidade. Há uma frase que está no livro Revolução e Contra-Revolução: cumpre viver como se pensa, sob pena de mais cedo ou mais tarde acabar por se pensar como se viveu. Então a pessoa vai, no começo, mantendo as ideias corretas. Então eu sou favorável, por exemplo, à castidade. Antes do casamento, o católico tem que manter a castidade. Só que ele vai rompendo com isso gradativamente. E ele continua no começo defendendo as mesmas ideias. O pecado é errado, ele vai se confessar. Chega uma hora que ele se cansa de confessar. Se ele não muda de vida, se ele não se arrepende, ele vai começar a justificar, a igreja está errada. Então, não foi alguém que chegou para ele e disse, você tem que deixar de acreditar na castidade. O que ele fez foi passar imagens imorais, a pessoa começou a cair naquela tentação, ela ideologicamente continuava acreditando na moral católica, mas por causa do hábito dela, do vício que foi se criando nela, ela começou a justificar os erros e, portanto, mudar as suas ideias. Então, cumpre viver como se pensa, sobre mais cedo ou mais tarde, acabar por se pensar como se viveu. O que é a revolução nas tendências? Ela vai fazendo essas transformações graduais que mais cedo ou mais tarde vão eclodir em ideias diferentes. A pessoa vai começar a pensar de forma diferente. E a revolução fez isso o tempo inteiro. Como é que isso transformou a Idade Média, em que os homens viviam por um ideal maior do que eles? No conjunto, evidentemente, nós não estamos falando, os homens tinham o pecado original, os homens tinham seus defeitos, mas enquanto era histórica, ela era caracterizada por uma sociedade que colocava Deus no centro e começava a achar que esses valores eram mais importantes do que, por exemplo, ganhar dinheiro, do que, por exemplo, ter muito prestígio. Como é que se pega uma época histórica como essa e faz com que o homem mude completamente de pensamento? Não é chegando para ele e dizendo, você tem que começar a cuspir na cruz, tem que começar a pisar na cruz. Não, ninguém vai fazer isso, vai pegar uma espada e cortar a cabeça de quem disser isso. Mas, através de mudanças graduais, de fazer com que a pessoa vá perdendo a fé, através muitas vezes da imagem, da arquitetura, do Renascimento, por exemplo, as artes, a música, a literatura, aquilo começava a quebrar na pessoa essa visão transcendente que ela tinha, sem tocar diretamente no problema religioso. Pelo menos habilmente, habitualmente e de forma hábil, eles não tocavam no problema religioso, no problema doutrinário. Eles tocavam no problema artístico. Só que em vez da pessoa perceber o lado simbólico, queria começar a ver os músculos, o lado mais material do ser humano. A arte medieval era muito simbólica, ela usava muitas cores, ela mostrava muito as coisas que não eram padrões matemáticos, não interessava tanto a matemática, tanto a perspectiva, mas o simbolismo das coisas, a analogia com coisas mais altas, por exemplo, que apareciam numa imagem medieval, que buscava refletir valores sobrenaturais. A arte renascentista começava a querer refletir valores naturais, sem dizer que a pessoa tinha que esquecer dos valores sobrenaturais, mas na medida que ela colocava o foco nos músculos, nas formas e cada vez mais sem roupas,
porque a arte renascentista caminhava para o nudismo de forma muito clara, até que chegava de forma explícita no nudismo, porque era o renascimento da Grécia clássica, só que também era da decadência da Grécia. Quando eles falam de renascimento, eles não pegaram o auge da Grécia, que era Aristóteles, que estava presente na Idade Média com Santo Tomás, mas pegavam já a decadência da época da Grécia. E a Grécia passou por um sistema semelhante. Então entrou o nudismo, o culto ao corpo. Isso era tudo algo muito sutil, porque não dizia para a pessoa que Deus estava errada, que a igreja estava errada. Dizia: aproveite a vida, sinta as sensações do corpo, ame a estética mais materialista, mais naturalista, e comece, portanto, a esfriar o seu amor a Deus. A pessoa naturalmente vai esfriando o amor a Deus, é uma consequência natural, porque ela começa a se voltar para as coisas terrenas. Então, o Dr. Plínio, nesse livro, ele fazia essas comparações. Então, pegava ambientes católicos, ambientes mundanos, e mostrava a diferença de uma coisa para outra. Ou pegava imagens de santos, como eles eram em fotografias, no caso de Santa Teresinha, e como a iconografia progressista foi quebrando essa nota transcendente, sobrenatural e de sacrifício que tinha em Santa Teresinha, e transformando numa santa sentimental, com cabeça torta, e que não tem nenhuma relação com a fotografia real de Santa Teresinha. Então, a pessoa que conhecesse Santa Teresinha na vida dela e conhecesse uma imagem, não reconheceria Santa Teresinha. O exemplo que vai sendo dado para os católicos não é da santa enquanto ela era, a grande Santa Teresinha, da Pequena Via, que oferecia todos os seus sacrifícios para a glória de Deus, mas era uma pessoa que estava sempre com pena de si, chorando pelo canto. Porque é a tendência do católico de hoje. Ele vai sempre pensando cada vez mais em si, por causa dessa decadência que foi havendo através do processo revolucionário, a maneira como agiu dentro da igreja. Então eu abri aqui uma página, por acaso, desse livro, que chama Ambientes, Costumes e Civilizações, com artigos do Dr. Plínio, e saiu nesse artigo: Pobreza e Fausto, extremos harmônicos no firmamento da igreja. É muito importante entender isso, porque chega um progressista e vai dizer o seguinte: como é que o Papa vive num palácio no Vaticano e Nosso Senhor vivia na pobreza e ele era carpinteiro? Como é que um bispo tem aquelas roupas belíssimas se o Nosso Senhor não tinha uma túnica para se vestir? Como é que, não sei, começa assim, vem sempre porque é a visão da luta de classes, é a visão propriamente da época materialista em que nós vivemos, que o que importa é a matéria. Então, para eles, a única coisa que importa, eles que falam contra o luxo, no fundo, a única coisa que importa para eles é a matéria. Eles são os mais apegados ao luxo, porque eles só fazem da matéria o valor supremo deles. Eles só querem saber da matéria enquanto Deus supremo deles. Enquanto que para nós, a matéria é um dos meios para se conhecer a Deus. Para eles, a matéria é o fim último em si mesmo. Os comunistas chegaram a dizer que a matéria era eterna, porque não havia Deus para ter criado tudo, então era preciso justificar a existência da Terra, a existência do homem, não a matéria eterna. Eles endeusaram a matéria. E quando a pessoa, no fundo, deixa de olhar para os aspectos mais altos da alma humana, ela vai só olhar o aspecto material. Então ela vai pegar pelo aspecto material da luta de classes, há uma pessoa rica, há uma pessoa pobre, a riqueza, a pobreza. Nosso Senhor não tinha riqueza, como é que a igreja tem riqueza? Então, esse Ambientes e Costumes, o Dr. Plínio vai tratar desse assunto. E nós vamos ler ele aqui. É muito curto, aliás, quem quiser esse livro, ele deve estar disponível na livraria Petrus. É só procurar no Google. Coloca o link. O senhor Rodrigo disse que vai colocar o link depois na descrição do vídeo também. Só que para os que estão aqui na sala não tem descrição do vídeo, mas o senhor Rodrigo depois passa também. Foi publicado em dezembro de 1958, Pobreza e Fausto. Vejam que isso aqui é muito antes do concílio. Tem gente que vem dizer, o problema começou no concílio. Coisa nenhuma. A revolução começou na Renascença. Nós estamos aqui dentro de um processo histórico que foi produzindo vários efeitos. O Concílio Vaticano II foi um dos sintomas ou uma das etapas de um processo que foi chegar onde nós estamos chegando hoje, com mais ou quase todo o Ocidente que era cristão
deixando de ser cristão, deixando de ser católico. O Brasil era 98% católico. Hoje é, talvez, na melhor das hipóteses, 50%. Então, houve alguma mudança muito grande. Isso não começou agora há 40, 50 anos atrás, começou muito antes. Então, esse artigo de 58 já existia essa discussão. Quando São Pio X condenou o modernismo já vinha com essas teses. Isso no começo do século passado. Então, um aspecto da Santa Igreja, numa cela, aí vem a imagem de um monge numa cela pobríssima, paupérrima. Um aspecto da Santa Igreja, numa cela cheia de penumbra. Para quem está, era de hora imprimir isso aqui. Estão vendo esse Frei? Ele está sozinho, numa cela. Em volta está tudo meio escuro. Numa cela cheia de penumbra, ante um crucifixo que relembra a morte mais dolorosa que jamais houve, um monge cartucho folheia um devocionário. Cartucho é uma das ordens mais rígidas da igreja, de maior pobreza, de maior abandono. Se eu não me engano, os cartuchos são enterrados até mesmo sem colocar o nome deles nos túmulos, porque eles se abandonam inteiramente de si mesmos. Eles não têm nada, nem o nome deles eles têm, mais nada. Bom, a maior parte das ordens a pessoa muda de nome, mas eles, inclusive na morte, já não usam nem mais o nome que eles usavam enquanto vivos. Então, relembra a morte mais dolorosa que jamais houve. Um monge cartucho folheia um devocionário, revestido de um simples e pobre burel, que é aquilo que cobre, com uma longa barba. Esse religioso parece a personificação de todos os elementos que impregnam o ambiente que o rodeia. Gravidade extrema, resolução varonil de só viver para o que é profundo, verdadeiro, eterno, nobre, simplicidade, espírito de renúncia a tudo quanto é da terra, pobreza material, enfim, iluminada pelos reflexos sobrenaturais da mais alta riqueza espiritual. Então toda a riqueza para ele é espiritual, ele não tem absolutamente nada, ele não possui nada, ele tem a pobreza completa, nada é dele, nem aquilo que ele usa é dele, é tudo para o uso dele, adusam dele. Se ele tem um copo, aquele copo é para o uso dele, não é posse dele, ele tem a pobreza completa. Se ele quer uma pasta de dente, ele tem que pedir ao seu superior. Nada, absolutamente nada. Ele tem a pobreza que nenhum homem da terra tem. Ninguém fora de uma ordem religiosa tem uma pobreza como tem o religioso. A maior pobreza que existe é a pobreza que a igreja ensina, por exemplo, nas suas vidas mais radicais, de entrega e de abandono por inteiro a nosso Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto da Santa Igreja. Na imensa nave central da Basílica de São Pedro, movimenta-se majestoso o cortejo papal. Na fotografia, eu vou mostrar daqui a pouquinho, percebe-se apenas uma parte dele, isto é, alguns cardeais e os dignatários eclesiásticos e leigos que precedem imediatamente a sede gestatória, que é onde o Papa entrava carregado pela guarda dele, carregado assim em cima, ele em cima sentado numa cadeira, era um trono, sede ao trono, sede à gestatória, e ele era carregado pela nobreza romana. Aqui é uma foto em preto e branco, mas dá para ter uma ideia da riqueza que é uma cerimônia como essa no Vaticano. O Papa entrava, as cornetas tocavam, tudo dourado, tudo brilhando. As roupas dele de púrpura, vermelha, belíssima, com coroa. Ele usava naquela época coroa. Tinha um trono carregado pela guarda de nobres. E a guarda suíça depois prestando continência. Tudo brilhando naquela basílica. Nesta, o sumo pontífice, ladeado dos famosos frabelli e seguido da guarda nobre. Ao fundo ergue-se o altar da confissão, com suas elegantíssimas colunas e seu esplêndido dossel. É aquela Basílica de São Pedro, exatamente aquilo que fica no centro. E bem mais atrás, a célebre Glória de Bernini. Isso aqui, do ponto de vista histórico, já é algo grandiosíssimo, porque cada detalhe da Basílica de São Pedro é algo que tem séculos e séculos de história, feito pelos melhores artesãos. E bem mais atrás, a célebre Glória de Bernini.
As altas paredes recobertas de mármores admiráveis e adornadas de relevos, os arcos a um tempo leves e imensos, as luzes que resplandecem como se fossem estrelas ou fulgidíssimos brilhantes, tudo, enfim, se reveste de uma grandeza, de uma riqueza, que é bem o suprassumo do que a terra pode apresentar de mais belo. É a maior pompa de que o homem seja capaz, realçada pela magnificência da arte e pelo esplendor dos recursos naturais da pedra. Nós temos aqui o maior dos palácios. Não há algo mais bonito do que isso, porque há uma espécie de conjunto de fatores, e depois o centro de toda a cristandade, que é o Papa, carregado pelos nobres, entra na Basílica de São Pedro. O que em um quadro é gravidade recolhida, no outro é glória irradiante. O que em um é pobreza, no outro é Fausto. O que em um é simplicidade, no outro é requinte. O que em um é renúncia às criaturas, no outro é a superabundância das mais esplêndidas dentre elas. Contradição. Aqui o Dr. Plínio vai pegar então o problema do homem moderno. O homem moderno não consegue entender esse perfeito equilíbrio da alma católica, como existia no homem medieval. O cavaleiro medieval, ele era capaz dos maiores atos de heroísmo e, ao mesmo tempo, ele chorava vendo o menino Jesus no presépio. Esses dois lados, o homem que vai para a cruzada e é o mesmo homem que chora no presépio. Isso na alma humana era muito mais fácil de se ver naquela época, porque o homem era muito mais íntegro. O homem de hoje, cheio de defeitos, ele é cheio de contradições. Ele começa a não entender aquilo que de fato existe dentro da igreja, que é esse arco gótico, por assim dizer, que pega tudo, pega de um lado e pega do outro. Bom, contradição é o que muitos diriam. Pode-se então amar a um tempo a riqueza e a pobreza, a simplicidade e a pompa, a ostentação e o recolhimento? Pode-se a um tempo louvar o abandono de todas as coisas da terra e a reunião de todas elas para a constituição de um quadro em que reluzem os mais altos valores terrenos? O problema é muito atual. No momento em que Sua Santidade, o Papa João XXIII, quando ele escreveu esse artigo, quem reinava era João XXIII, se mostra tão edificantemente zeloso das esplêndidas tradições vaticanas, com manifesto desconcerto de elementos que têm uma mentalidade a Aneurin Bevan, o líder trabalhista e paladino na luta contra todas as pompas, e assistiu de costas a uma parte da cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II. Portanto, Elizabeth II, né? Portanto, ele era um inglês, esse líder trabalhista, e se meus óculos não estão muito bons. Aneurin Bevan. Bom, ele então, numa coroação da Rainha Elizabeth, ele se virou de costas, porque estava tão bonito, tinha tanto esplendor, que ele era contra a pompa, né? E isso já começava a aparecer na época de João XXIII, e muitos elementos já começavam a reclamar da pompa do Vaticano. Depois, aliás, a sede gestatória acabou, foi sendo tirada, a tiara, etc. Não, entre uma e outra ordem de valores não existe contradição, senão na mente dos igualitários servos da Revolução. Pelo contrário, a Igreja se mostra santa, precisamente porque, com igual perfeição, com a mesma sobrenatural genialidade, sabe organizar e estimular a prática das virtudes que esplendem na vida obscura do monge e das que refulgem no cerimonial sublime do papado. Mas ainda uma coisa se equilibra com a outra. Quase poderíamos dizer que um extremo, no sentido bom da palavra, compensa a outro e com ele se concilia. O fundo doutrinário no qual esses dois santos extremos se encontram e se harmonizam é muito claro. Deus, nosso Senhor, deu-nos as criaturas, a fim de que essas nos sirvam para chegarmos até Ele. Assim, cumpre que a cultura e a arte, inspiradas pela fé, ponham em evidência todas as belezas da criação irracional e os esplendores de talento e virtude da alma humana. É o que se chama de cultura e civilização cristã. Com isto, os homens se formam na verdade e na beleza, no amor da sublimidade, da hierarquia e da ordem,
que no universo espelham a perfeição daquele que o fez. E assim as criaturas servem de fato para a nossa salvação e a glória divina. Mas de outro lado, elas são contingentes, passageiras. Só Deus é absoluto e eterno. Cumpre lembrá-lo. E por isto é bom afastar-se dos seres criados, para no desprezo de todos eles pensar só no Senhor. Do primeiro modo, considerando tudo o que as criaturas são, se sobe até Deus. E do outro modo, se vai até Ele, considerando o que elas não são. Veja que equilíbrio católico. Tudo o que tem de esplendor remete a Deus. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que neles não remete a Deus, nós devemos saber renunciar, que é propriamente não ter nenhum tipo de apego a essas coisas. A Igreja convida os seus filhos a irem por uma e outra via, simultaneamente. Pelo espetáculo sublime de suas pompas e pela consideração das admiráveis renúncias que só ela sabe inspirar e fazer realizar efetivamente. De fato, ninguém vive a pobreza que se vive numa vida monástica. Não há um mendigo que não esteja cheio de sacola ao lado dele, porque ele é um homem apegado àqueles bens. Vai alguém retirar dele algo que está na mão dele, ele vai atrás, ele fica furioso. Aliás, é uma das provas que o direito de propriedade é conforme a natureza humana, né? Até mesmo o ladrão que rouba não aceita ser roubado. Vai alguém roubar um ladrão? Ocorreu um caso recente de um ladrão aparecer na delegacia de polícia reclamando: eu fui roubado. Ele tinha acabado de roubar aquilo que roubaram ele, né? Só que na delegacia estava a vítima dele e acusou ele na mesma hora ali. Isso é fato verídico, aconteceu. Mas o ladrão também não aceitou ser roubado. Bom, e o mendigo pode não ter fortunas, mas ele tem as coisas dele, ele tem as coisas que ele vive do lado. Só quem prega a pobreza, de fato, no seu auge, é a Igreja Católica. Ninguém vai encontrar isso em lugar nenhum. E mesmo na igreja é preciso estar sempre de olho, porque monge pode ter apego também. Pode ter apego, às vezes, a uma maçaneta. O famoso caso do monge da maçaneta, que ele se apegou à maçaneta da cela dele, né? Ele brilhava, passava lá, encerava. Ele concentrou todo o seu apego naquilo. O ser humano tem tendência a ter apego. A igreja, pelo contrário, ensina, ao mesmo tempo, como a matéria nos leva a ter Deus e como a renúncia à matéria nos leva a ter Deus, naquilo que ela nos atrapalha para chegar a Deus. E esses dois lados da igreja compõem a alma humana e a vida humana, a natureza humana, porque o homem é composto de corpo e de alma. Por isso que na igreja existem as imagens. Não foi Lutero que começou contra as imagens, não. Ele, aliás, está repetindo uma heresia condenada pela igreja muito antes, que era dos iconoclastas. Muito antes de Lutero, não sei, 500 anos antes, agora não me lembro mais quando é que foi a heresia iconoclástica, talvez alguns dos senhores se lembrem, mas ela é muito antiga na igreja. Se bem lembro, por volta do ano 700. Capaz, ano 700. Portanto, mais de 800 anos antes de Lutero, a igreja condenou, quando Lutero dizia que a igreja era verdadeira, né? Que não tinha... Bom, se bem que depois ele começou a atacar Constantino, enfim, os protestantes hoje, cada seita tem a sua cabeça. Mas o fato é que a iconoclastia era uma heresia, eles quebravam os ícones, por causa dessa visão errada, de que a matéria é contra a alma, que o corpo é contra a alma. São Francisco, que é o pai da pobreza, chamava de irmão corpo. O irmão corpo não era inimigo da irmã alma, pelo contrário, eram irmãos. Os dois formavam um conjunto, o corpo e a alma. A matéria, ela serve a um propósito, e a beleza, a riqueza, o esplendor, ele serve para conhecer a riqueza, a beleza e o esplendor do que é Deus. O céu não é... eu preciso imaginar um lugar horrível. Imagina o lugar mais pobre, mais mal cheiroso que existe. O céu, por exemplo, não é o presépio. Exatamente. No presépio há toda a sacralidade daquele ambiente no meio da pobreza. Mas exatamente porque os homens amam aquilo, é que eles vão querendo dar a Deus o melhor que eles podem dar. Antigamente, o que é que ficava no centro da cidade? O banco ou a catedral? A igreja, seja a igreja mais simples, precisa ser a catedral. A igreja mais simples. Em qualquer cidadezinha, a igreja estava no centro da cidade. Hoje é o banco.
Ah, a igreja se preocupa com o dinheiro? Não, é esse mundo que ataca a riqueza da igreja que coloca o banco no centro, porque esse mundo é materialista. Quando os homens eram católicos, o que importava era dar à igreja a maior beleza, porque se dava a Deus aquilo que os romanos negavam, se deu a Deus aquilo que os judeus não deram, que é o reconhecimento da realeza dele. Se nós negarmos a Nosso Senhor o direito ao esplendor, nós estamos fazendo como aqueles que os crucificaram, porque foram eles que negaram reconhecê-lo como Deus. Foram eles que negaram dar a ele um lugar digno para nascer. Fizeram que ele nascesse numa manjedoura. Quer dizer que nós nos aliamos aos perseguidores de Cristo. Nós não nos aliamos àqueles que defendem e que amam verdadeiramente a Deus. Quando Nosso Senhor estava visitando, eu não sei se era na casa de Marta, chegou a Santa Maria Madalena e lavou os pés de Nosso Senhor com perfumes caríssimos. Quem é que chegou dizendo que era melhor vender aquilo e dar aos pobres? Que é o que diz hoje a teologia da libertação. Qual foi o discípulo, o apóstolo? Judas. Judas que o traiu, Judas Iscariotes, Judas que era o caixa, ele cuidava do dinheiro do colégio apostólico. Ele que era o homem que se preocupava com a matéria. Como é todo progressista que fala contra a riqueza, eles não são os que defendem a pobreza, eles defendem a miséria, eles são miserabilistas, eles têm apego à matéria, eles são os homens que amam o dinheiro, porque eles fazem do dinheiro o centro da vida deles, eles olham os outros pelo dinheiro, eles dividem os homens pela matéria, eles são os mais apegados àquilo que eles dizem combater, assim como era Judas. Judas tinha tal apego ao dinheiro que ele olhou para aquele ato de amor de Santa Maria Madalena a Nosso Senhor e disse, por que não vender e dar aos pobres? O que é que disse o Nosso Senhor? Pobres sempre o tereis entre vós, a mim não. A Deus nós devemos dar o melhor. São Francisco, o pai da pobreza, para o culto de Deus, queria tudo dourado, tudo do melhor, tudo do mais belo. Há textos inúmeros de São Francisco. Para o altar, para o templo de Deus, o máximo de riqueza. Para nós, o máximo de pobreza. O homem é convidado ao desapego. O Papa não é dono daqueles palácios, o Papa não é dono daquele dinheiro, ele não pode vender porque não é dele. Assim como a igreja não pode vender os seus tesouros, porque não é dela, é de Deus Nosso Senhor. Foi dado pelos homens ao longo dos séculos, porque eles amavam a Deus acima de amar a si mesmos. Foi dado para o esplendor do culto, porque a Deus nós devemos fazer brilhar aquilo que muitas vezes pelos olhos nós não vemos. Por que que o ostensório, que é aquele objeto belíssimo, nas catedrais antigas tinham ostensórios belíssimos, todo de ouro, às vezes enormes, e na Espanha tem ostensórios de metros assim, em que se coloca a hóstia consagrada no centro e os homens adoram Nosso Senhor naquele ostensório. Por quê que ele é feito de ouro? É para que se possa ver através dos nossos sentidos, no olho, que nós estamos vendo aquele ouro, através do nosso olhar, que nós conseguimos ver aquele esplendor, nós possamos entender pelo olho aquilo que nós sabemos pela razão. Ali está presente o Deus verdadeiro. Ali está presente o Rei dos Reis. Se não houvesse esse ouro, seria muito mais difícil entender a importância daquela hóstia consagrada, a importância de uma igreja, a importância de um sacrário, que é todo revestido de ouro. A âmbula que o padre consagra, normalmente é toda dourada. Por quê? Para mostrar, através do esplendor, a importância daquilo que está sendo feito ali. Porque o homem é feito de corpo e alma, e não só de alma. É o motivo do bispo sentar na cátedra, não numa cadeira normal ou no chão. Exatamente. Honra e dignidade. A não ser que nós sejamos da linha daqueles que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foram eles que negaram a Deus aquilo que ele merecia, que era o reconhecimento dele ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, filho de Davi. Nosso Senhor era filho de Davi, ele era herdeiro do trono de Jerusalém, mas ele foi crucificado entre dois ladrões. Aqueles que atacam a realeza de Nosso Senhor, aqueles que atacam o ouro da igreja, são os mesmos que crucificaram a Nosso Senhor Jesus Cristo, são os mesmos filhos espirituais de Judas, que negaram a Santa Maria Madalena usar aqueles perfumes caríssimos para banhar o pé de Nosso Senhor. Nesse aspecto que vem do lado do esplendor, vê os reis magos. Nosso Senhor quis e veio cumprir as promessas que deveria vir os reis magos glorificar Nosso Senhor. Cada um levava um aspecto de Deus, que ele era rei,
que era Deus que ia morrer por nós. O outro aspecto É o ouro, o incenso e a mirra. São os 3 presentes que os reis magos deram. E era o ouro, era porque era a parte, por causa desse motivo de outros, que os fiéis ao longo da história querem que as igrejas sejam esplendorosas, porque é para Deus Nosso Senhor. Um outro aspecto, Nosso Senhor mesmo fala que ele não tem repúdio ao esplendor. Quando ele olha para o campo de lírios no campo, ele fala, em toda a glória de Salomão não tinha algo tão bonito. Quer dizer, ele queria que no rei de Salomão tivesse tanto esplendor como nesse lírio que ele o criou para o homem contemplar. No presépio, os reis magos levaram ouro, incenso e mirra. O ouro é o símbolo da realeza temporal de Nosso Senhor. O incenso é o símbolo da realeza espiritual. É o incenso que se dá a Deus. E a mirra era o perfume usado para embalsamar os mortos, já indicando como é que Nosso Senhor morreria. E morreria porque era a redenção do gênero humano. E em toda a vida de Nosso Senhor, ele sempre buscava fazer, através das analogias, através das metáforas, ele fazia com que as pessoas entendessem essas realidades sobrenaturais. O livro Ambientes, Costumes e Civilizações faz exatamente isso, usa através dessas metáforas, dessas comparações, uma maneira da pessoa ver além daquilo que muitas vezes ela vê por causa do mundo em que nós estamos. Nós estamos de tal maneira desacostumados a pensar simbolicamente, a ver o simbolismo das coisas, nós somos de tal maneira imersos no mundo cada vez mais materialista, que nós perdemos muitas vezes a capacidade de ver além da matéria. E aqui, né, com a comparação, com a analogia, fica mais fácil da pessoa discernir essas realidades. O melhor amigo de Nosso Senhor era Lázaro. Lázaro, a Sagrada Escritura diz que era um homem que tinha casas, várias casas. Era um homem rico, era um homem, por assim dizer, seria o latifundiário da época. Abraão é rico. Bom, Abraão era mais rico que os reis da... Abraão era... Pois é. Abraão é o homem com quem Deus fez aliança no Antigo Testamento. Bom, mas todos esses homens eram muito ricos. Nosso Senhor nunca criticou a riqueza, só na cabeça de um homem materialista que vive para a matéria, que vive para o dinheiro e que faz do cinismo a regra da sua vida porque ele é cínico, porque no fundo ele é o homem que gosta do dinheiro. Quando se vê um padre progressista fazendo filantropia, não achem que é por amor de Deus, é por amor a si próprio, e é porque ele faz do dinheiro e da matéria o centro da vida dele. Ele acha que o que é mais importante é alimentar o corpo, é alimentar a barriga, não é alimentar a alma. Nosso Senhor disse, procurai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. O que fazem os progressistas? Invertem isso, procuram primeiro o reino da terra, porque eles acham que o reino do céu está na terra, porque na visão deles a matéria, no fundo, é aquilo que eles cultuam, não é a Deus transcendente, e que a partir disso se consegue fazer uma sociedade mais justa, mas que há pobreza, sempre haverá pobreza. O Nosso Senhor disse que sempre haverá pobreza, inclusive porque há pessoas que têm doenças, há pessoas que têm dificuldade de trabalhar, há pessoas que não têm inteligência, há pessoas que não têm condições físicas. Elas são ajudadas pela caridade, mas evidentemente elas não vão ter o mesmo progresso e a mesma riqueza daquele que consegue, através do seu esforço, enriquecer. E é bom para a sociedade que existam ricos e pobres, porque é uma maneira do rico praticar a caridade e do pobre praticar a admiração. Isso é a forma de ambos se salvarem. Numa sociedade igualitária não há espaço para a virtude, há espaço para a inveja. No momento em que os homens não aceitem mais que hajam ricos e pobres, é porque eles se tornaram de tal maneira orgulhosos e invejosos que eles são incapazes da caridade e da admiração. E com isso eles se fecham para a eternidade. Eles começam a querer fazer da terra uma espécie de mundo que não tem mais transcendência. Enfim, eu usei um pouco esse ambiente de costumes para nós tratarmos e aproveitarmos para bater na cabeça do progressismo, porque não há nada mais traiçoeiro do que o progressista. Ele é filho de Judas. Quando os filhos olharem para um padre que defende a matéria, como alguns defendem, em nome da defesa da pobreza, eles são os filhos espirituais de Judas. Eles não têm amor aos pobres, eles têm ódio a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles usam a pobreza para, no fundo, quebrar a religião. Portanto, eles são aqueles que crucificaram a nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso ter muito claro, porque senão nós nos deixamos enganar. Nós começamos a achar muito bonito
que eles façam filantropia. A filantropia verdadeira é feita pela igreja que ama nosso Senhor Jesus Cristo e por amor a nosso Senhor Jesus Cristo alimenta o pobre. O que eles fazem é por ódio a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles querem fazer uma revolução social. Eles, em função da luta de classes, do ódio que eles têm à riqueza, eles querem usar a pobreza para fazer uma revolução contra aqueles que têm propriedades. Eles, no fundo, negam também 2 mandamentos da lei de Deus, que é não roubar e não cobiçar as coisas alheias. Professor João Pedro, por É favor. muito visível que não cumprem o primeiro mandamento, né? Não amam a Deus sobre todas as coisas, quando tem aqueles bispos comunistas que entram nas igrejas, pegam o ouro, derretem, jogam fora. Ou seja, eles tiram de Deus, tiram da igreja o ouro, às vezes jogando fora, não é nem vendendo para dar para os pobres, mas tiram de Deus, supondo, dando para os pobres. Então eles estão amando mais o pobre do que a Deus. Exatamente. Porque o patrimônio não é deles, né? É da igreja, não é do bispo. E depois, o que acontece? Se o alimenta o pobre, ele no dia seguinte tem fome de novo, porque é normal que tenha, todo homem tem, e a beleza da igreja, que o pobre tinha acesso, ele já não tem mais. A igreja era o palácio que todo pobre tinha acesso. Ele chegava, ele tinha uma imagem do céu, uma imagem da eternidade. A vida nossa é dura, mesmo se a pessoa tem dinheiro, mesmo se a pessoa não tem dinheiro, mesmo se ela é forte ou se ela é fraca. A vida de todos os homens é uma cruz. Todos os homens sofrem. Ele entra dentro de uma igreja e tem a imagem da eternidade, pela beleza que é a igreja. Quando um bispo progressista retira o ouro da igreja, ele retira a possibilidade do homem amar o esplendor e ter a saudade do céu. É uma palavra até contraditória. Saudade parece coisa do passado, mas há algo em relação à saudade que tem uma analogia com a esperança. Quando a pessoa deve ter a esperança do céu, é uma das virtudes teologais, ela tem também saudade na hora que ela vê aquela beleza, a saudade que é a esperança de um futuro que ela ainda não conhece, que esse futuro é o céu, que ela na terra deve se preparar através da prática da virtude. E uma das práticas da virtude é a admiração, é querer dar a Deus o que há de melhor. Uma igreja de Recife, acho que não só de Guararapes, o povinho estava rezando lá e está toda raspada. Tiraram todo o ouro, foi o arcebispo vermelho, não é do Câmara, ele raspou todo o ouro, está até hoje lá, assim. E aí o povinho falou, fez sua sabedoria popular, falou, o ouro acabou, mas os pobres estão aí. Evidente, né? Os pobres continuaram. E nós... O que é pior, ele, se tivesse uma coisa bem feita, conseguiria levantar muito mais dinheiro para dar aos pobres do que vender no ouro da igreja. O que entra no Vaticano, pelas pessoas que vão lá olhar aquela beleza que existe lá, é muito maior do que se vendesse tudo aquilo. Se vende, acaba, depois não há mais. E a dignidade que deve representar a posição de papa, de bispo, de cardeal, se perde. A pessoa se torna mais um como todos os outros. Ela vai perdendo o reflexo temporal na sociedade, na matéria, do que ela representa espiritualmente. Assim como o ostensório, pela sua beleza, pelo seu esplendor, faz com que nós possamos ver, através dos olhos, aquilo que nós sabemos através da fé, que é a presença de Nosso Senhor lá, a beleza que envolve o Papa, a pompa que envolve o Papa, um bispo e um cardeal, nos faz ver a dignidade, assim como um padre também, a dignidade daquilo que representa o homem que na terra dá a doutrina da igreja, que na terra dá os sacramentos, ministra os sacramentos, que é, por assim dizer, o representante de Deus na terra. Se nós não amarmos que se dê ao homem essa dignidade, é porque nós não amamos que se dê a Deus essa dignidade. Não é a ele que nós estamos atacando, nós estamos atacando aquele que ele representa. Sim. Se nós perseguimos um embaixador, isso sempre foi em qualquer guerra, em qualquer época histórica, se nós pegamos um embaixador e damos um tapa na cara dele, não é a ele que nós estamos dando a quem ele representa. Se nós temos fé, nós devemos entender que essas pessoas que estão lá representam no caso do Papa, o próprio Deus Nosso Senhor, que disse sobre tu edificareis a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja tem exatamente a pobreza extrema e perfeita, a riqueza extrema e perfeita, porque ambos servem para dar glória a Deus. O homem não olha essas coisas pela matéria, ele olha essas coisas pela virtude e pelos meios que elas são para nós cumprirmos a nossa finalidade, que é conhecer
amar e servir a Deus nessa terra e, enquanto tal, salvarmos a nossa alma e gozarmos da eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um livro que fala sobre a arte moderna nas igrejas, e o título é Feio como o Pecado, porque a virtude é bela, o pecado é feio, e a feiura ajuda o pecado, a sujeira ajuda o pecado. Um dos pontos iniciais da vida espiritual, no que diz respeito à pureza, é o asseio, senhores. Por incrível que pareça, do ponto de vista material, Limpeza. é limpeza. A pessoa tomar banho, está limpa. Isso ajuda a prática da pureza. Porque o homem é composto de corpo e alma. Ele não é só alma, ele não é só corpo. Quando alguém quer chegar numa igreja e sentar no chão e ficar olhando a hóstia sem nada em volta, algo nela está quebrada. Ela está, no fundo, negando uma parte essencial dela, que é o corpo, que vai existir até o fim, até a eternidade. O corpo morre agora, mas depois ele ressuscita. Isso é outro ponto que as pessoas esquecem, o céu empírio da doutrina da igreja. Porque o céu não é só anjinhos espirituais, só alma. O homem tem corpo no céu, depois da ressurreição da carne. Quando nós rezamos no credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, lá no final está ressurreição da carne, remissão dos pecados, ressurreição da carne. Lembram dessa parte? A ressurreição da carne é porque isso aqui, olha, a matéria vai passar para a eternidade. No céu há palácios. No céu a pessoa pode comer, ela não precisa comer, ela pode comer. E não é pobreza que é no céu, a riqueza. O homem mais pobre do mundo vai ter um palácio no céu, porque ele vai ter corpo e alma. O outro aspecto que está imbricado nesse tema é porque antigamente as pessoas se tinha bem claro a importância de estar bem vestido à igreja. Roupa dominical. Com o tempo foi se perdendo e é hoje que nós estamos vendo, literalmente, muitas igrejas ficam até ocasião de pecado. Quer dizer, é porque esse aspecto, já que já não dá o melhor para Deus, a pessoa já vai lá e não, se é um ato social, ela já não vai com essa impostação de alma. Isso realmente vai... Ela não leva mais aquilo a sério, né? Não. É que nem Uma visita um clube social, Sim, mais então. o vídeo dos jovens sarados lá, ficavam rodopiando, pulando e gritando com o Nosso Senhor exposto. Ainda tinha um sacrário ainda, né? Mas, assim, algo belo, o pessoal se jogando no chão, rodopiando. Elas agem como se Deus não estivesse ali. Mesmo indo na igreja... Ela já não tem mais fé naquilo. Não tem fé. E nada da igreja faz com que a pessoa perceba a realidade. Não era o fator social, né? A pessoa já não percebe porque a igreja já não tem mais imagens, começa a tirar as imagens, começa a colocar o sacrário no canto. Em vez de nosso estar no centro da igreja, ele começa a ficar cada vez mais escondido. Começa a não ter mais nada, né? No final, Não tem mais nada. no final já está tudo escondido, vira quase um templo protestante. É frio. Que não tem. Eu fui numa igreja em Carapicuíba. Em Carapicuíba não, em Roxidale. E aí entrei na igreja e procurei o sacrário lá na frente, no altar. Não achava no presbitério, não achava em lugar nenhum. O sacrário estava na entrada da igreja, do lado direito. Assim, você entrava e ia para a igreja, para a missa, e depois você tinha que voltar para procurar o sacrário. Pois é, já não é mais a centralidade, já não está mais em nosso Senhor A Jesus Cristo. Catedral de Osasco, ela quase não tem imagem. Ela tem uma imagem com um crucifixo, uma imagem, creio, São João Paulo II e acho que Santo Antônio. Acabou. Aí depois só tem um no canto, na lateral esquerda, uma imagem de Nossa Senhora. E o resto não tem mais imagens. Parece uma caixa de sapato. É a caixa de sapato, é feia como o pecado, exatamente. Vai levando a pessoa a perder o amor à virtude e vai dificultando a prática da virtude. E era uma igreja belíssima, barroca. Bom, eu acho que era isso. Chegamos ao final deste vídeo. Eu gostaria de lhe convidar a fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para esse grupo está aqui na descrição deste vídeo. Fazendo parte desse grupo, você estará ajudando essas ações que o Instituto tem feito pelo Brasil e pela civilização, ao mesmo tempo que receberá alguns benefícios, alguns presentes que nós separamos. Entre eles, o mais importante, a Santa Missa, todos os meses rezadas na sua intenção e de seus familiares. Além disso, também a revista Catolicismo, na minha opinião, a melhor revista católica de cultura católica do Brasil, que será enviada ao seu endereço ou ao endereço que você indicar. Também eu peço que você se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que estão preocupadas com o futuro. Ao lado do botão de inscrição há um pequeno sino para você ativar.
E se você quiser ser avisado dos novos vídeos, não apenas pelo YouTube, que nem sempre avisa, mas também através dos nossos sistemas, entre no nosso Telegram, cujo link também está na descrição desse vídeo. Nós estamos avisando pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Facebook. Nem sempre nós conseguimos enviar o aviso pelo YouTube. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários e o seu like. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.